Olá, pessoal. Vocês conseguem entender os fenômenos da mecânica a partir das leis de Newton? Não? Então, fica aqui que eu vou explicar isso já já. Rode a vinheta. Professor Daniel da Unemate, não se esqueça de dar o seu like, que assim você ajuda o canal, tá? Então, vamos ao que interessa. Lei de Newton. Tá, então, a primeira coisa que a gente tem que pensar sobre as leis de Newton é que a força não tem nada a ver com o movimento, tá? Como assim? Força não tem nada a ver com o movimento. Então, o movimento ele pode simplesmente existir sem a força, tá? Então, aliás, não existe diferença para um objeto estar em movimento retilíneo uniforme, tá? Um objeto em velocidade constante em linha reta com um objeto parado, tá? Então, pensa nessa espaçonave que você está vendo aí. Nessa espaçonave, tá? Ela, se não tiver essas linhas que ficam rodando aqui, você não vai perceber se ela está em movimento, tá? São essas linhas aqui desse vídeo 3D que está mostrando que ela está em movimento, tá? Mas senão você encararia ela como objeto parado. Pensa o carro em movimento, tá? Em alta velocidade. Você não percebe se o carro tem alta velocidade ou não, a não ser por um, detalhes como vibrações, né, solavancos, né, do carro, que dá a impressão de que o carro está em alta velocidade ou não. Tanto é que em carros muito confortáveis, em alta velocidade é um perigo, porque você não percebe que ele está correndo muito, tá? Você só percebe pelo velocímetro, olhando no velocímetro. Então te dá uma falsa segurança. Então isso é perigoso por causa disso. Então os carros confortáveis, que tem bom amortecimento, tá? Eles você não percebe que eles estão em movimento. Então, imagine um sistema que você tenha, por exemplo, uma espaçonave, estrelas distantes. Estrelas distantes não parece não estar se movendo, né? Pode estar a maior velocidade que for, uma espaçonave, tá? Então, um carro você vê objetos próximos dele estão passando. Então você vê que ele está em movimento por causa disso, tá? Então, agora, se você olhar para uma nuvem que está muito distante, então ela é praticamente parada, tá? Então você não tem uma percepção de movimento, tá? Então, quando você tem uma força que você vai ter um atuando sobre objeto, tá? Então, essa força vai modificar a velocidade. Aí você tem, sim, um efeito da força, tá? Sobre esse objeto. Aliás, ou seja, causando aceleração, tá? Então o movimento em si não não implica existência de força, tá? Então o objeto pode estar em movimento retilíneo uniforme ou parado, tá? Então isso explica os chamados referenciais inerciais, tá? Então, mas assim, você pode estar curioso, mas de onde tirei esse vídeo aí que eu estou mostrando, tá? Então, só para mostrar para vocês, né, eu tirei do site MozaWeb. Então, quem tiver curioso para saber, MozaWeb, www.mozaweb.com, tá? Então tá, então eu estou usando a versão gratuita do MozaWeb, porque se você usar a versão paga, permite você usar mais de 3 vídeos por semana, tá? Então eu posso usar no máximo 3 vídeos, tá? Para montar alguma coisa didática, uma coisa assim. Então não tem muita necessidade de usar isso aqui, tá? Então só para mostrar esse fenômeno de uma maneira mais clara, tá? Então comecei com esse exemplo que é amado pelas pessoas que estudam física, tá? Eu imagino uma espaçonave num lugar distante se movendo com uma velocidade constante, tá? Então, pô, né? Você está mostrando nada prático, né? Tá, então vamos lá. Então vamos mostrar alguma coisa prática, tá? Então vamos lá. Você tem aqui movimento sem força, tá?
Então não existe, pode existir um movimento sem força, beleza? Então, o que diz a primeira lei de Newton? Um objeto permanece em repouso ou em movimento de uniforme até que uma força externa atuar sobre ele, tá? Então pode existir um movimento sem força, tá? Então por que o objeto para? Então você tem aqui um objeto empurrado de uma hora para outra e depois ele para. Por quê? Porque ele, opa, aí, voltando aí, tá? Porque tem uma força de atrito atuando sobre ele, tá? Porque é preciso uma força para colocar o objeto em movimento, tá? Porque porque você tem o quê? Uma força de atrito cinético, tá? Então, um objeto que está sob efeito da força de atrito, tá? Então você tem que colocar uma força para ele sair do repouso e continuar o movimento. Mas se ele foi atirado de uma hora para outra, como no exemplo 2 aqui, tá? Ele pode momentaneamente entrar em movimento, depois parar, devido ao atrito cinético, tá? Então você pode obter uma certa aceleração, tá? E se essa força de tração for igual à força de atrito cinético, tá? Então ele se move a velocidade constante. Então é a resultante das forças sobre o objeto que faz o objeto se mover em velocidade constante e, portanto, tá? Você não você cai na primeira lei de Newton, tá? Na segunda lei de Newton acontece quando você tem uma aceleração, tá? Então, a aceleração de objeto é proporcional à força que atua sobre ele, portanto, o sentido da força. Então, F igual a ma. Isso aqui seria o enunciado da segunda lei de Newton. Então, você tem um impulso, tá? Ou uma força aqui, você tem um impulso, você tem uma aceleração, tá? Tá. Qual a relação entre massa e aceleração? A relação entre massa e aceleração é o seguinte: quanto maior a massa do objeto, menor vai ser a aceleração para uma determinada força de impulso igual, tá? Então, as forças de impulso sobre esse espaçonave grande e esse espaçonave pequena são iguais, tá? Mas essa aqui, de massa menor, ela se acelera mais rápido, tá? E qual a relação entre força e aceleração, tá? A relação entre força e aceleração é o seguinte: quanto maior a força, tá, para objetos de massa iguais, tá, maior vai ser a aceleração, tá? Então esse aqui tem um impulso menor, esse aqui tem um impulso maior, tá? E a terceira lei? A terceira lei é o seguinte: o que diz a terceira lei? A terceira lei, tá? Quando o objeto exerce uma força sobre o outro, o segundo objeto também exerce uma força sobre o primeiro. Então as duas forças são iguais em magnitude e intensidades opostas, tá? Então tá aqui o astronauta jogando uma bolinha, tá? Então essa bola, tá? Aí, e também sofre efeito de uma força igual ao contrário. Por que as acelerações são diferentes? Ora, a massa do astronauta é muito maior que a massa da bola que ele atirou, tá? Então a aceleração vai ser menor, tá? Tá, e aí tem uma pergunta aqui, ó. Por que a arma de fogo recua quando disparada? Então é a mesma resposta, tá? É a terceira lei de Newton. Então, força de ação, tá? E reação. Por que uma bola de borracha quica ou atinge o solo? Novamente, momentaneamente aqui, surge uma força de ação e reação, tá? Então, nesse momento que bate aqui, ó, tá? Tem uma força de ação e outra de reação, tá? Um par ação e reação. Tá, qual a força exercida pelo ramo ao sustentar a maçã? Então, se a maçã tem a força peso, então a força do ramo vai ser uma força contrária para manter o sistema, tá? Maçã e ramo em equilíbrio, tá? Então, são pares ação e reação. Qual a força que uma maçã atrai à Terra? Então, a mesma coisa. Então, você tem a força peso, tá? E a força contrária da, da maçã. Então, qual a força em que a maçã atrai a Terra, tá? É a mesma força que
a, a Terra atrai a maçã, tá? Então é igual a mg, tá? Só que a massa da Terra, tá? Ela, ou seja, é uma força de mesma intensidade, só que a aceleração que a maçã imprime sobre a Terra, tá? É muito menor que a aceleração que a Terra atua sobre a maçã, tá? Então a aceleração da Terra, da maçã sobre a Terra, tá? É praticamente desprezível, tanto é que multiplicando pela massa da Terra produz uma força igual, tá? Mas as duas forças são iguais, tanto da maçã da Terra sobre a maçã quanto da maçã sobre a Terra, é igual em intensidade, só que em sentido mesma direção, só que em sentidos contrários. Tá, então, uma vez entendidas as três leis de Newton, então vamos aos exercícios, tá? Então, tá aqui esse professor aqui com um chapéu de professor, né? tal como os formandos de licenciatura usam nas formaturas, tá? Então, exercício, tá? Qual o tipo da obra mais importante de Newton, tá? Então, eu vou aqui só para brincar, tá? Vou errar todas elas, tá? Então, qual a obra mais importante de Isaac Newton, tá? Universo Elegante, tá? Aí, ó, aí ele diz, tá? Então, botaram um cara parecido com o Newton, né? Porque será que é coincidência, né? Então, tá. Vamos para a próxima. Qual é o estado natural dos objetos, tá? O estado natural dos objetos é movimento em aceleração, tá? Tá? Continuando a próxima. A Terra atrai uma bola em uma força de 1 newton. Com que força é que a bola atrai a Terra, tá? Deixa eu ver. 1 newton. Acertei, pô. Eu queria errar isso aqui, mas acabei acertando. Então, vamos na próxima, tá? O que não foi publicado por Newton, tá? Teoria geral da relatividade, cálculo integral, lei da força gravitacional, cálculo diferencial, tá? Só pode usar tá? Mas vou colocar aqui o cálculo integral, tá? Aí, errei, tá? Que não foi publicado. Tudo isso aqui foi publicado, tá? Menos teoria da relatividade geral, tá? Então, o que campo que Newton não se dedicou? Ótica, astronomia, mecânica quântica, tá? Beleza. Mecânica quântica, tá? Acertei isso aqui. O que eu quis errar, mas acabei acertando, tá? Beleza, tá? Então vamos lá. Tem que ter mais atenção. Agora eu vou acertar tudo, tá? Beleza? O que acontece a um objeto que se move em nenhuma força externa atuando sobre ele? Não, mantém-se em movimento retilíneo uniforme, acelerado. O que acontece? Objeto em movimento que sem nenhuma força externa atua sobre ele. O objeto está em movimento, nenhuma força externa atua sobre ele, tá? Então isso aqui cai na primeira lei de Newton, tá? Então a primeira lei de Newton, tá? Lei da inércia. Então o objeto continua parado, o movimento continua em movimento. Então é o item B, tá? Aí, viu? Aí você tem aprovação do seu professor nesse jeito. Continuando. Opa, peraí. Tá. O que não foi publicado por Newton? Teoria geral da relatividade. Isso, tá? A 2 de 5. Vamos para a próxima. 3 de 5. Qual a magnitude das forças gravitacionais de dois objetos de massas diferentes que atuam um sobre o outro, tá? Qual a magnitude das forças gravitacionais de dois objetos de massas diferentes que atuam um sobre o outro? O de maior massa exerce uma massa menor. O de maior massa exerce uma massa menor, tá? O de maior massa exerce uma força. Tá. O de maior massa exerce uma força menor, tá? As duas forças são iguais. Item C, a ação e a reação, tá? As duas forças têm o mesmo modo de direção sem sentidos contrários.
Continuando. Qual é o estado natural dos objetos? Movimento uniforme ou estado de repouso, tá? Estado de repouso? Não. Movimento em aceleração? Tá. Movimento, qual é o estado natural dos objetos? Movimento uniforme, tá? Movimento retilíneo uniforme ou estado de repouso. Então, o item A. Pronto. Então, ainda falta a última, né? 5 de 5. Qual o título da obra mais importante de Newton? Universo Elegante? Não. Uma breve história do tempo? Não. Isso aqui é do Stephen Hawking, tá? Uma breve história do tempo. Diálogos. Diálogos é de Galileu Galilei, tá? Esse aqui, ó, escrito em latim. Princípios filosóficos. Princípios filosóficos da filosofia natural, tá? Tá? Princípios filosóficos da matemática da filosofia natural. Uma coisa assim, tá? Então, ou seja, essa, o chamado também de Principia. Essa é a obra de Newton, tá? Então, pronto, terminado, tá? Então, beleza. Então, excelente. Então, se você curtiu, tá? Opa, peraí. Então, se você curtiu, não deixe de dar o seu like, tá? Que assim você ajuda o canal. Então, deixe o seu like, tá? Se você curtiu mesmo isso aqui, tá? Foi uma coisa diferente. Então, por hoje é só. Então, até mais.